Se você ainda não ouviu falar, você vai ouvir falar agora sobre os investimentos sustentáveis, investimentos mais ligados a questões ecológicas, de governança e sociais. Este tipo de investimento já é amplamente utilizado no exterior e está chegando em peso no Brasil, e você precisa saber do que se trata e se faz sentido você investir ou não pela estratégia que a gente chama de ESG. Eu vou explicar para você o que é isso e por que eu não invisto nessa estratégia. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no exterior de forma passiva e diversificada. Então me segue no Instagram também, é otavio.paranhos. Eu sempre respondo várias perguntas por lá todos os dias, e já dá um like no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos direto para o conteúdo. O que é a sigla ESG? Basicamente em inglês é Environment, Social and Governance, ou seja, são investimentos que utilizam como critério de seleção de ações empresas que não agridem tanto o meio ambiente, ou seja, que trabalham com redução de efeito estufa, etc., assim como aspectos sociais ligados a respeito a direitos humanos, minorias dentro dos quadros da empresa, etc. Isso a gente vai analisar. E por fim, questões de governança corporativa, então pagamento de bônus não excessivos aos diretores, dentre outras questões. A empresa MSCI, que faz estes índices no mundo, ou seja, que faz as regras que inúmeros fundos utilizam de ESG, o que ela fala na sua metodologia? Basicamente, ela pega todos os dados das empresas abertas em bolsa e depois ela utiliza 37 critérios diferentes, ela chama de Key Issues, para dar uma nota para empresas de acordo com a classificação ESG da empresa, ou seja, vai desde o CCC até o AAA, que seria a melhor nota possível. Quando a gente vê cada um dos 3 itens, o que eles englobam basicamente? Na parte de meio ambiente, engloba tudo o que tem a ver com mudanças climáticas, com bom uso de recursos naturais, baixa poluição e baixos resíduos, e depois a parte de aproveitar oportunidades ecológicas, ou seja, tudo que tem a ver com energias renováveis. Na parte social, a gente trabalha com capital humano, ou seja, um bom trabalho da sua equipe, certo? Então, atenção a questões de saúde e sanidade da equipe de trabalho, e depois tudo que tem a ver com segurança do trabalho. E por fim, na parte de governança corporativa, essa nota de ESG depende de bons critérios de contabilidade, bons critérios de remuneração para a diretoria da empresa, para que não haja conflito de interesses, e por fim a questão de ética de negócios e de ausência de corrupção e outros indicadores ruins em termos de ética corporativa. Cabe salientar que para dar essa nota, a nota depende tanto das operações da empresa, então, por exemplo, uma empresa de petróleo tende a não ter uma nota tão boa, mas também depende não só da operação da empresa, mas o que a gestão da empresa faz diante deste cenário, desta situação. Então, se uma empresa de petróleo tem uma gestão que toma as medidas necessárias, as medidas cabíveis para mitigar riscos ecológicos, a empresa sim pode ter uma boa nota de ESG. Contrariamente, uma empresa que não trabalha com, por exemplo, petróleo, uma empresa de tecnologia, pode ter uma nota ruim se a sua gestão não der a devida atenção aos outros aspectos que eu mencionei, como, por exemplo, a questão de respeito ao ambiente de trabalho, segurança do trabalho. Dentro da nota, conforme você pode ver aqui, sempre tem a parte de exposição do próprio setor, que pode ser mais ou menos arriscado para critérios ESG, e também a nota da gestão em relação ao que ela faz com essas circunstâncias mais ou menos difíceis. Cabe salientar que usar critérios de ESG hoje em dia é uma tendência mundial ampla, tá? No Brasil ainda tem muito pouco porque as pessoas conhecem pouco, mas no exterior já é a regra, inúmeros fundos de pensão já usam isso como padrão, tá? Então aqui a gente vê a oferta, a quantidade de fundos que existem desde 2004 até 2019, a quantidade de fundos se ampliou mais ou menos de 300 para atualmente 1.600 fundos, e a quantidade de ativos sob gestão para este tipo de investimento subiu aqui aproximadamente de 350 bilhões de dólares para hoje aproximadamente 850 bilhões de dólares.
Um ponto bem importante que chamou muito a atenção em 2018 foi uma carta aberta do CEO, ou seja, o diretor executivo da BlackRock, que é uma das maiores empresas de gestão de recursos e de gestão de fundos de investimento no mundo. Em 2018 ele escreveu uma carta para os seus clientes, ou seja, para os investidores dos fundos, dizendo que a partir daquele momento seria padrão da BlackRock buscar sempre que possível a oferta maior de fundos e estratégias ESG para todos os seus clientes. Eles salientaram que a partir deste momento vai ser praticamente dobrada a oferta de ativos ESG. Eles vão buscar consistentemente estratégias para reduzir os riscos dessas iniciativas para que elas sejam amplamente tomadas pelos investidores, para que os investidores de uma forma padronizada já utilizem critérios ESG para os seus portfólios de longo prazo, tá? Para a sua seleção de ações. Isso aqui foi uma quebra de paradigma, porque este vai passar a ser o novo padrão de uma das principais empresas de gestão no mundo. Nesse paper aqui, nesse artigo acadêmico de 2019, bem interessante do Journal of Finance, o que eles verificaram? Eles verificaram que hoje já é fato que se um fundo alega que ele vai utilizar uma estratégia ESG, ou seja, uma estratégia que protege mais o meio ambiente, que atenta mais para a governança corporativa, já é dado praticamente que haverá muito mais fluxo de recursos financeiros para fundos com essas estratégias, tá? Ou seja, a partir do momento em que fundos alegam que vão fazer essa estratégia, que vão utilizar essa estratégia, eles tendem a ganhar mais dinheiro. Então você já tem que ficar com o pé atrás, porque muitas vezes a gente observa inúmeros fundos entrando no mercado e não necessariamente eles agregam mais para o investidor. Muitas vezes é mais uma jogada de marketing e é isso que eu vou tentar mostrar para você agora. Então a questão que a gente tem que ver é, será que ESG de fato vale a pena? Será que não é apenas uma necessidade psicológica que as pessoas têm de pensar que não estão dando dinheiro para empresas de armamento, empresas de tabaco, etc? Um estudo feito pela própria MSCI, que foi publicado no Journal of Portfolio Management em 2019, o que eles falaram em relação aos impactos, ou seja, de fato, o que muda no portfólio em termos de risco, retorno e valuation de portfólios de carteiras utilizando estes critérios. Eles dividiram em 3 partes. A primeira parte, eles verificaram que, em geral, em termos de fluxo de caixa, empresas que têm um bom perfil de ESG, ou seja, que respeitam essas regras, tendem a ser um pouco mais competitivas, tendem a ter um pouco mais de rentabilidade e, consequentemente, no futuro podem pagar mais dividendos. Isso aqui não é o dividend yield, é apenas a quantidade absoluta de dividendos. Outro ponto é que empresas que respeitam mais os critérios de ESG tendem a ter uma melhor gestão de risco, ou seja, quando a gente fala de risco idiosincrático, risco específico daquela empresa, empresas que tendem a respeitar essas regras tendem a não ter tantos riscos absolutos que podem chegar na empresa, como por exemplo aconteceu com a Vale em Brumadinho, ou aconteceu aquele escândalo da Volkswagen que chamou milhões de veículos por ter adulterado o motor para as provas de eficiência energética. Então você teria aí um risco menor que a gente chama de tail risk, ou seja, aquele risco de forte impacto que é muito raro, mas que pode colocar um negócio por água abaixo. Esse tipo de risco é bem reduzido em empresas que respeitam critérios ESG. Então aqui eles verificaram, por exemplo, dentro de todas as grandes e médias empresas mundiais de países desenvolvidos de 2007 até 2014, verificaram o número de empresas que tiveram quedas absolutas das suas cotações em bolsa de 95%, ou seja, praticamente as empresas quebraram, ou seja, tiveram sim um risco tail risk, que chamam, né? Ou seja, um risco generalizado que abalou muito o modelo de negócio da empresa. E você vê que essa linha pontilhada aqui é o número de empresas que respeitam mais critérios ESG, que tem mais estes riscos. Você vê que praticamente não teve empresas ESG que tiveram essas quedas abruptas. Tiveram algumas poucas ações do mercado em geral que não respeitam de maneira geral estes critérios, que tiveram esse tipo de problema. Mas, obviamente, esses números absolutos são muito pequenos
perto do mercado em geral neutro, né? Então você tem que entender que também isso aqui é uma peça publicitária da MSCI, então eles querem que a gente invista em critérios ESG, mas quando a gente vê a escala, de fato é pequeno, tá? Outro ponto que eles apresentaram no paper é a parte do valuation, ou seja, do preço relativo dessas empresas ESG. Empresas que têm altos critérios ESG costumam ter menos risco sistemático e risco não sistemático, conforme a gente viu, e portanto tem um custo de capital menor e assim, portanto, tem um valuation maior, tem uma nota maior em termos de precificação. Então isso você tem que levar em consideração. Se você comprar empresas ESG, você vai estar indiretamente comprando empresas menos arriscadas e mais caras um pouco, tá? Outro ponto interessante que eu tenho que mencionar aqui é essa questão do custo de investir por gosto. Como assim, Otávio? Quando você coloca suas preferências pessoais em um investimento, ou seja, se você quiser investir em empresas sociais simplesmente porque você acredita isso dentro do seu íntimo, que você acha que faz sentido e é o correto você fazer isso, não por questões de investimento e de retorno, mas por questões próprias sua do que você acredita, você tem que entender o seguinte: se você prefere de fato um ativo ESG por conta própria porque é o seu gosto pessoal, isso significa que você está aceitando pagar mais por um ativo ESG simplesmente pelo fato dele ser ESG e, consequentemente, você exigiria um preço menor por um ativo que não fosse ESG. Afinal, entre dois ativos equivalentes, você iria preferir o ESG, certo? Agora, se você faz isso, e isso é o normal, se você aplica gosto ao seu processo de investimento, você tem que entender que a sua rentabilidade tende a diminuir, porque a sua rentabilidade nada mais é do que o retorno que você tem sobre o investimento que você fez. O retorno que você tem é o ativo que você comprou, o investimento que você fez é o preço que você pagou. Portanto, se você paga mais por um ativo ESG, você está aumentando o seu preço e, portanto, reduzindo a sua rentabilidade. Se você exige um preço mais baixo para comprar um ativo não ESG, se você exige que uma petrolífera esteja mais barata para você colocar o seu dinheiro nela, você está, na realidade, também baixando o preço, portanto, aumentando a sua expectativa de retorno. E neste ponto tem um paper, um artigo acadêmico de 2017, que viu exatamente a relação entre o gosto dos investidores dentro deste espectro e de investimentos responsáveis e sociais. Eles trabalharam com regressão aqui, com regressão estatística para descobrir, de fato, para isolar as variáveis dessa questão de gosto dentro do espectro de empresas sociais ou com melhor governança corporativa e também todos os outros fatores já compreendidos pela academia, como valor, tamanho, momentum, qualidade, etc. Eles descobriram que depois de controlar, ou seja, fazer um padrão por risco, eles descobriram que as empresas, ou seja, as carteiras com maiores notas de responsabilidade social, etc., tiveram uma piora em termos de retorno ajustado pelo risco, ou seja, você teria pagado mais caro pelo mesmo retorno ou você teria aceitado mais risco pelo mesmo retorno, certo? Simplesmente por uma redução da sua possibilidade de investimento na medida em que você deixa de considerar outros setores porque você os exclui ou porque você dá notas piores para algumas empresas que poderiam ser rentáveis. Quando a gente vem para a parte prática de alternativas de ETFs, ou seja, de fundos que fazem isso, eu peguei aqui os principais fundos que usam critérios ESG, que são negociados nos Estados Unidos. Você vê que à direita aqui eu coloquei todos os índices que são utilizados pelos fundos, ou seja, quais são as regras utilizadas pelos fundos, e você vê que a maioria absoluta usam critérios da MSCI, e você vê que algumas delas usam o que eles chamam de ESG Focus, que é um tipo de estratégia, depois a de Leaders, depois a da KLD 400 Social, que essa aqui é a mais antiga de todas. É o primeiro índice que existe desde 1990 nesse aspecto ESG. Depois os índices da FTSE e depois a Select, que é um último indicador que eu vou mostrar para vocês. De maneira geral, todos estes índices de ESG têm uma paridade equivalente em termos de setores ao mercado neutro, e é isso que eu vou mostrar para você pelo exemplo do ETF DSI, que é o ETF que segue o índice KLD 400 Social, que é o índice mais antigo e é por isso que eu estou pegando ele.
Quando a gente compara aqui os setores deste ETF DSI com o ETF VOO, que é o ETF do S&P 500, você vê que é muito semelhante à distribuição de setores, e isso acontece com todos os outros ETFs ESG. Quando a gente passa para a parte de precificação, você vê que o ETF DSI ele é levemente mais caro do que o ETF neutro americano do S&P 500 VOO, certo? Então ele é um pouco acima em todos os critérios de preço, não muito, mas apenas pouco. Quando a gente vem para a parte do comparativo de rentabilidade, você observa que o DSI ele é um pouco mais rentável também. Quando você alinha aqui as duas linhas paralelas pontilhadas em amarelo para você ter a mesma escala nos dois gráficos, você vê o quê? Que a média aqui deste ETF DSI em termos de ROI é de aproximadamente aqui 17, 18%. E quando a gente vem para o S&P 500 fica na média de 16, 15%. É apenas 1 ou 2 pontos percentuais de diferença. A questão é como é que funcionam as outras alternativas, estes outros índices. Aqui eu selecionei um comparativo para você ver exatamente comparando o índice ESG com o índice do mercado neutro americano. Então tem os índices do tipo Leader, do tipo Select, do tipo Focus e do tipo KLD 400 Social, conforme eu mostrei. Explicando para você da base aqui o que cada um destes índices faz. Pegando o primeiro exemplo do índice KLD 400 Social, o que você vê? Você vê que ele pega todas as empresas americanas e ele exclui as empresas que operam nestes setores. Então, empresas de álcool e de jogos, ou seja, tudo que é cassino, tabaco, armas nucleares, armas controversas, ou seja, armas pequenas, depois tudo que tem a ver com energia nuclear, depois com entretenimento adulto e produtos transgênicos. Estes setores que são excluídos foram excluídos do índice KLD 400 e alguns deles também são excluídos dos outros índices, mas o padrão é eliminar tudo isso aqui, principalmente no que se refere a álcool, tabaco e armas. Quando a gente compara o índice da MSCI Leader, ele seleciona 50% das melhores empresas americanas pelos critérios, pelas notas da MSCI em termos de ESG. Este índice líder, o que ele faz? Ele basicamente concentra principalmente nas empresas que têm melhores critérios ESG. Então, quando a gente vê aqui as 10 maiores posições do índice líder e a gente vê qual é o peso que ele dá para cada uma dessas ações, você vê que é sempre praticamente o dobro do observado no índice neutro maior americano. Quando a gente vai para o índice Select, que ele seleciona mais ou menos 1/4 das empresas médias e grandes americanas, você observa que a diferença é um pouco menor, ou seja, a concentração deixa de ser 19%, passa a ser 30% do patrimônio do fundo nas 10 maiores posições. Isso não acontecia no índice líder, que simplesmente dobrava a concentração, então você estaria bem mais concentrado. Quando a gente passa para o índice estilo Focus, que seleciona 348 empresas dentro das 616 maiores nos Estados Unidos, você vê que o Focus ele é o que mais busca ter a exposição equivalente em termos de risco e retorno ao índice neutro. Então ele vai ter a mesma perfeita exposição em termos de setores e vai dar o mesmo peso para as empresas praticamente, tá? Então ele é muito próximo ao índice neutro. Ele basicamente faz as exclusões daqueles setores que você não quer. E por fim, o KLD 400 seleciona dentro de todo o mercado americano 2.500 empresas. Ele seleciona 400 empresas com os melhores indicadores, também concentrando o dobro dentro das 10 maiores posições. Mas agora quando a gente vem comparar exatamente aqui no gráfico como que foi o desempenho, quando você olha o índice KLD 400, você observa que desde 94 até hoje ele teve apenas um ganho de 0,24% ao ano, o que é muito pouco e não é compensado pela taxa de administração dele, que no passado foi mais alta e hoje é baixa, mas ainda assim a diferença é muito pequena. Então você observa que não há um ganho de fato pelo fato de ter se exposto a esse tipo de estratégia, mas você vê claramente que você teve uma concentração bem maior dentro das 10 maiores posições. Quando a gente vem comparar a estratégia do índice ESG Focus, você vê o quê?
que de 2006 até hoje, que é quando existe o índice, ele teve uma performance praticamente equivalente ao mercado neutro, portanto 9,96% de rentabilidade contra 9,79% do mercado neutro, sempre considerando que ele tem mais taxa de administração que não está computada aqui. Aqui é o índice puro, aqui é simplesmente as regras e não o fundo, certo? Quando a gente observa, de fato, ele teve uma performance muito equivalente ao mercado neutro, tá? Então, assim, se você quer ter uma exposição neutra praticamente, mas com exposição a critérios ESG, o índice de Focus é o melhor para você fazer isso. Inclusive, toda a parte de precificação é equivalente. Preço sobre patrimônio líquido, preço sobre lucro futuro, preço sobre lucro atual e dividendo é sempre equivalente. Quando você vem para a parte do índice do ESG Leaders, você vê o quê? Você vê que de 2012 até hoje, a performance foi aproximadamente meio ponto percentual inferior, tá? Então este aqui não entregou nenhum ganho adicional em cima disso, conforme a gente já havia visto no artigo acadêmico que havia verificado isso, tá? Então aqui também tem uma concentração bem maior, investe em metade das empresas do índice neutro, certo? E dá um peso dobrado dentro das 10 maiores posições. Quando a gente vem para o MSCI USA ESG Select, ou seja, o índice Select, o que a gente observa? De 2010 até hoje também praticamente não houve ganho significativo, tá? Você só pagou mais taxa de administração. Quando a gente compara as posições, também houve uma concentração de 19% nas primeiras 10 posições para 30%. E agora você pode me perguntar, não, mas e o que é esse índice da FTSE, né, que não é da MSCI? Esse índice da FTSE, eles chamam de Choice, basicamente ele existe desde 2017, então realmente é muito pouco para a gente poder tirar alguma conclusão em termos de rentabilidade, tá? O que se sabe é que em termos de concentração de empresas, ele fica apenas um pouco mais concentrado do que a média neutra do mercado, de 24% para 28% do patrimônio do fundo nas 10 primeiras posições, e quando a gente compara em termos de exposição de setores, você observa que tem um pouco a mais em tecnologia, mas é basicamente isso, a exposição continua muito próxima à média neutra do mercado. Este ETF é o que mais investe, mais amplo, certo? Dentro de 1.775 empresas do mercado neutro do FTSE USA All Cap, ele investe em 1.478, modificando o peso das empresas principalmente e não a seleção em si. Ele basicamente só elimina aquelas empresas que trabalham naqueles setores proibidos, entre aspas. E você pode me perguntar, não, será que não existe em outros países do mundo? Como é que foi o desempenho em outros países do mundo? Quando a gente pega o ESG da Europa, né, do índice Leaders também feito pela MSCI, você observa que de 2007 até hoje houve um ganho de aproximadamente 0,80% ao ano, mas também a custo de uma concentração dobrada praticamente. Quando a gente passa para mercados emergentes e vê o que aconteceu em mercados emergentes, você observa que teve um ganho bem significativo. Desde 2007, o ganho foi de 5,80% ao ano versus 2,05% do mercado neutro. Então aqui uma rentabilidade superior, aproximadamente em 3,80% ao ano. Cabe salientar algo que eu notei, né, em termos de exposição às principais empresas. Todas essas principais são empresas de tecnologia. Então, assim, no meu ponto de vista, ele teve uma exposição bem maior a este setor e também este é um dos principais pontos pelos quais teve um desempenho melhor, tá? Então, ele investe em 477 empresas dentro dos mercados emergentes pela MSCI, que investe no mercado neutro em 1.383 empresas. Mas, se você tivesse utilizado uma outra estratégia, que é a estratégia Focus, você teria uma rentabilidade praticamente equivalente também em mercados emergentes, certo? Sempre com uma concentração equivalente ao mercado utilizando essa estratégia Focus. Você vê que você não teria uma rentabilidade tão superior. No meu ponto de vista, faria mais sentido se você busca rentabilidade, investir em um critério de qualidade. Por quê? Porque ETF de qualidade, fundos de qualidade, para mercados que não são tão eficientes como em mercados emergentes, este tipo de ETF costuma funcionar bem. E quando você pega um período bem maior do que o que foi analisado, este aqui de 1994 até hoje, você teria rendido aqui aproximadamente também 2 pontos percentuais acima. E este critério, ele é comprovado pela academia, por inúmeros artigos acadêmicos, ao contrário dos fatores ESG que não foram comprovados pela academia, certo? Então, no meu ponto de vista, faz bem mais sentido
se você quiser ter a mesma concentração, você investir naquilo que foi comprovado. Também uma outra alternativa é você investir em índices de baixa volatilidade, que no meu ponto de vista ficaram bem parecidos com aqueles índices ESG, tá? Um pouco mais de rentabilidade, um pouco mais de preço, empresas um pouco mais caras e empresas menos arriscadas. Só que baixa volatilidade também é um fator que foi comprovado ao longo do tempo. Então, de 93 até hoje, você teria rendido aproximadamente também 2 pontos percentuais acima da média neutra do mercado, certo? E isso sem fazer uma maior concentração. Um índice feito por empresas de baixa volatilidade tem apenas 14 pontos percentuais nas 10 maiores posições. E cabe salientar que existe várias empresas aqui que não são necessariamente de tecnologia, então você reduz essa sua concentração no setor de tecnologia. Um último ponto que eu queria mostrar que eu acho bem importante também, o que é? Quando a gente vem no site da MSCI, a gente pode pesquisar por empresa qual é a nota em termos de ESG, critérios ESG, utilizados para cada uma das empresas. E eu peguei, por exemplo, o Itaú Unibanco, que é uma empresa que a gente conhece aqui no Brasil. Ela tem uma nota BBB, que é intermediária, tá? E quais são os motivos pelos quais a MSCI alegou que o Itaú Unibanco peca? No caso, falou que ele atenta contra a estabilidade financeira do sistema. Eu achei um pouco abstrato estes critérios que a MSCI usa, e isso é uma coisa que eu queria falar para você. Eu acho pouco transparente os critérios utilizados, tá? Inclusive, já apareceu em vários artigos acadêmicos que os critérios de ESG não são padronizados. Então a MSCI tem os seus critérios, a FTSE tem outros critérios e outras empresas têm ainda outros critérios. Mostrar para você o quê? Que se a gente pega um banco como, por exemplo, Bradesco, tem uma nota um pouco superior e você observa que a parte de qualidade em termos de critérios ESG está aqui, ó, estabilidade financeira do sistema. Que me parece estranho, né? Porque pelo menos para nós brasileiros, o Bradesco e o Itaú sempre ficam lado a lado em praticamente todos os indicadores. E eu simplesmente fiquei curioso em tentar descobrir o que a MSCI considera para alegar que o Itaú gera risco de estabilidade financeira do sistema que o Bradesco não gera. Isso aqui é apenas para deixar a dúvida para você em relação à questão de critérios abstratos de indicadores ESG. Então, um resumo para você, eu queria falar que critérios ESG são uma tendência mundial hoje, isso é fato. Os fundos hoje já estão bem baratos e a preços parecidos com ETFs de fator, que eu falo tanto como, por exemplo, valor, qualidade, tamanho, etc. Também não há uma comprovação hoje de uma performance superior no longo prazo, tá? Você viu que os fundos desde o início dos índices, nos anos 90, nos anos 2000, tiveram performances muito semelhantes à média neutra do mercado, considerando que eles ainda têm que pagar mais taxa de administração, certo? No meu ponto de vista, tem um marketing bem acentuado nestes pontos, tá? E os resultados foram muito próximos do mercado neutro e você ainda leva mais concentração, então você aumenta o risco de concentração, apesar de reduzir o risco implícito de cada uma das empresas. Além disso, no meu ponto de vista, tem uma aproximação forte com o fator qualidade e baixa volatilidade, porque conforme a gente viu, a rentabilidade é um pouco superior e o preço é um pouco superior. E por fim, você vê que, no meu ponto de vista, tem critérios um pouco abstratos e que não são padronizados dentre todas as emissoras de índices no mercado. E também você observa que se você fizer muita questão de investir em ETFs ESG, você consegue fazer isso e ter uma performance muito equivalente ao mercado, especialmente naquele índice Focus, como por exemplo ESGU. Então assim, você consegue ter uma exposição a empresas ecologicamente corretas, sustentáveis, com melhores notas de governança corporativa, mas não espere que você vai ter uma rentabilidade maior por conta disso, tá? Se você quer uma rentabilidade maior, no meu ponto de vista, faz bem mais sentido você escolher os critérios e fatores que se comprovaram ao longo do tempo por inúmeros artigos acadêmicos que não são aqueles de critérios ESG, certo? Então, este é o conteúdo que eu queria passar para você. Se você gostou desse conteúdo, coloca nos comentários se você investe ou pretende investir em empresas ESG. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui e dá um like. A gente se vê. Abraço!